Muito bom dia, pessoal. Hoje vamos falar sobre um tema que é formação de preço, né? Como isso pode impactar os nossos negócios e o porquê que a má formação de preço acarreta em prejuízo, né, para os empresários, enfim, para prestadores de serviço e para quem trabalha no varejo, principalmente nessa nossa economia. Então, apresentar para vocês a nossa estrutura de trabalho, Conselho de Guerra, Estrategistas Empresariais, ela é uma IA, está em tratamento e treinamento também, sempre evolução, né? Eu sou o mentor desse projeto, meu nome é Gessé Freitas, e ela diz que eu sou um profissional altamente qualificado. Meu LinkedIn e meu WhatsApp estão aqui, então se vocês quiserem bater um papo, conversar, dúvidas e críticas, eu estou à disposição, e até para que a gente possa também estar desenvolvendo um trabalho, um diagnóstico, né, empresarial de forma totalmente gratuita. Enfim, vamos ao que é o nosso objetivo hoje. Tá? Então, vamos trabalhar com a nossa inteligência no seguinte quesito, onde nós gostaríamos de começar a entender a formação de preço de nossos produtos. Então, primeira coisa, o que é formação de preço? Vamos entender a metodologia para que a gente possa estruturar nosso produto no mercado. Então, formação de preço é um processo complexo que envolve a determinação de um valor do qual um produto ou serviço será vendido. Este processo considera uma série de variáveis, incluindo demanda, quantidade de pessoas interessadas em comprar o produto ou serviço, ciclo de vida do produto, se o produto é novo, está em crescimento, maturidade ou declínio. Então, aqui entra algumas faixas de preço, alguns tipos de preço, né? A gente vai ver mais adiante. Fatores demográficos e psicológicos, características de consumidores, como idade, renda, preferências e comportamentos de compra, elasticidade do preço, a sensibilidade da demanda em relação às mudanças de preço. Além disso, a formação de preço deve cobrir os custos fixos, como salários, administrativos e aluguel, e as variáveis, como comissão de vendas, compra de matéria-prima. Além de incluir uma margem de lucro desejada, a soma desses fatores resulta no preço de venda. É importante também comparar o preço ideal com os preços praticados pelo mercado para garantir a competitividade. Em alguns casos, a empresa pode optar por uma estratégia de preços mais baixos para ganhar mercado, também chamado de preço de penetração, ou preços mais altos para destacar a qualidade superior do produto. Enfim, então agora nós entendemos o que é uma formação de preço, nós vamos perguntar, né? Como faço para formar o meu preço de venda? Então vamos analisar. Ele já nos sugeriu uma fórmula de markup, vai nos sugerir um exemplo prático que nós podemos aplicar e vamos detalhar. Formar o preço de venda de um produto ou serviço envolve várias etapas e considerações. Aqui está um guia básico para ajudá-lo a começar. Calcule seus custos. Custos fixos, nós comentamos, são aqueles que não variam com a quantidade produzida, como aluguel, salários administrativos e despesas gerais. Custos variáveis são aqueles que variam com a quantidade produzida, como matéria-prima, comissão de vendas e custos de produção. A margem de lucro desejada, que nós desejamos obter, isso pode ser um percentual sobre o custo total. É uma forma também de fazer a estrutura de formação de preço de venda. Considere os encargos sobre vendas, inclui impostos, comissões e outras despesas que incidem sobre o preço de venda. Para quem é simples nacional, as faixas de faturamento. Para quem é lucro presumido e lucro real, PIS, COFINS, ICMS, IPI, né, também compõem a questão do preço de formação de preço de venda. A fórmula do markup é uma fórmula básica para calcular o preço de venda. É o preço de venda, o custo unitário, a margem de lucro desejada e o percentual de encargos sobre vendas. Um exemplo prático. Vamos supor que o custo unitário é R$ 200, o percentual de encargos é 27, a margem de lucro desejada é 32,4. Aplicando a fórmula, portanto, o preço de venda seria 372,74. Calma, não entendi. Então, a gente pode perguntar e dizer o seguinte: detalhe por etapas
o exemplo prático. E ele vai detalhar para nós, ó, de uma forma bem simples, o que nós temos de resultado ali em cima. Então, a gente pode detalhar um pouco mais ainda. Como calcular o custo unitário? C. Precisamos saber o custo total unitário do produto. Nosso exemplo lhe custa 200. Determinar o percentual sobre encargos. Dissemos que é 27. Definir a margem de lucro. 32,4. Aplicar a fórmula de markup para calcular o preço de venda é. Vamos aplicar os valores de exemplo. Calcular C. 1 mais M. Então, nós temos a estrutura C e 1 mais M, que é a nossa margem de lucro aqui, igual a 200, times 1 pela margem de lucro, 200, calcular 1 menos E, onde é que nós temos agora aqui os encargos, percentual de encargos, e aplicando a fórmula até o final, dividir os resultados e, portanto, o preço de venda calculado é 362,74. Comparar com o mercado. Resumo das etapas: calcular o preço unitário, determinar o percentual, definir a margem, comparar com o mercado. Agora, eu passo da seguinte situação. Entendimento de preços de mercado. Então, assim, como o meu produto vai se posicionar? Então, eu quero entender o que é preço de mercado e quais são as metodologias de precificação. Vamos colocar no varejo, como se a gente estivesse operando com um comércio. Então, eles nos trouxe aqui algumas metodologias de estudo sobre preço, para que nós possamos entender e começar a posicionar o nosso produto melhor no mercado. Preço de mercado é um valor pelo qual um produto ou serviço é vendido no mercado competitivo. É determinado pela interação entre a oferta e a demanda. Em outras palavras, é o preço que os consumidores estão dispostos a pagar e que os vendedores estão dispostos a aceitar. O preço de mercado pode variar com base em diversos fatores, como concorrência, condições econômicas, sazonalidade e preferência de consumidores. Então, aqui o que a gente está entendendo, tá? Se o nosso produto ele é muito desejado, digamos assim, então, ocasionalmente, a gente pode aumentar o preço, que ainda vai atingir uma demanda que vai suprir a nossa necessidade de faturamento, necessidade de lucro e fluxo de caixa. Se o nosso produto é pouco desejado, acontece que nós temos que ofertar mais ao mercado, consequentemente, nosso produto baixa o valor. Então, sempre encontrar nesse momento o ponto de equilíbrio. A gente vai tratar disso numa próxima demonstração. Metodologias de precificação no varejo. Precificação baseada no custo, o que nós acabamos de trabalhar agora. Precificação baseada em valor, é o preço determinado com base no valor percebido pelo cliente. A abordagem considera quantos consumidores estão dispostos a pagar pelo benefício que o produto oferece, em vez de focar apenas nos custos. Então aqui a gente entra com a experiência do cliente, a experiência do produto, como o produto chegou na sua casa, como o produto foi ofertado na loja, qual é a experiência que o cliente tem quando entra, dentro de um determinado ambiente, da sua loja, como você presta o serviço, como você atende o telefone. Então, tudo isso é uma precificação baseada em valor. Precificação competitiva envolve definir preços com base em preços praticados pelos concorrentes. Pode-se optar por igualar, superar ou ficar abaixo dos preços da concorrência, dependendo da estratégia de mercado. Precificação de penetração é uma estratégia usada para entrar em um novo mercado. O preço inicial é definido abaixo do preço de mercado para atrair clientes rapidamente. Uma vez estabelecida a base de clientes, os preços podem ser aumentados gradualmente. Precificação de skimming. Aqui o preço é definido alto para maximizar os lucros de consumidores dispostos a pagar mais. Com o tempo, o preço é reduzido para atrair um público mais amplo. Precificação psicológica. Esta abordagem utiliza técnicas psicológicas para influenciar na percepção de preço pelos consumidores, o famoso 9,99, que não é 10. Precificação dinâmica. Os preços são ajustados com base no tempo real, na base de demanda da concorrência e outros fatores de mercado. É uma metodologia que é comum em setores como aviação e hotelaria.
Precificação por pacote. Produtos ou serviços são agrupados e vendidos junto a um preço único, geralmente mais baixo que a soma dos preços individuais, e isso pode aumentar o valor percebido e incentivar a compra de múltiplos itens. Finalmente, a escolha da metodologia de precificação depende de vários fatores, incluindo o tipo de produto, o mercado-alvo, a concorrência e os objetivos de negócios. É importante realizar uma análise cuidadosa para determinar a melhor abordagem para sua empresa. Ficamos com algumas dúvidas em relação a exemplos, por exemplo, de preço baseado em valor. Então, eu vou vir aqui e vou colocar. Me dê exemplos de precificação baseada no valor. Eu quero entender, né? Eu quero saber como posicionar. Então, a gente começa a entender aonde o nosso produto se encontra e qual é o nicho que ele se encontra. Serviços de consultoria. Consultorias especializadas como as oferecidas por McKinsey ou Boston Consulting Group cobram preços elevados pelos seus serviços. O valor percebido está na expertise, insights estratégicos e impacto potencial dos negócios. Pode-se dizer que o que vocês estão tendo aqui é uma consultoria online com uma IA altamente especializada que está ofertando para vocês muita inteligência e muitos insights. Software como serviço, plataformas, né, onde nós temos como Adobe Creative Cloud, utiliza precificação baseada em valor. Os preços são definidos com base no valor que os clientes percebem em termos de funcionalidade, eficiência e suporte do negócio. Produtos orgânicos ou sustentáveis, está bastante em moda. Marcas que vendem produtos orgânicos ou sustentáveis podem cobrar preços mais altos. Consumidores estão dispostos a pagar pelo valor percebido em termos de saúde, bem-estar e impacto social positivo, ambiental positivo. Aonde o teu produto se posiciona, aqui vocês podem determinar, encontrar um nicho e trabalhar e explorar o preço, além de mercado, um preço de valor. Educação e treinamento, produtos personalizados, conclusão. Gente, tudo que está aqui eu vou transferir para o repositório, que nós temos aqui embaixo, um link do nosso repositório. Então, vocês podem estar baixando esse material do nosso repositório. Fiquem à vontade para enviar dúvidas e críticas. E meu nome é Gessé Freitas. Meu WhatsApp é 53-99903-4520. Eu estou um pouco gripado hoje, desculpem pela voz, mas é mais um exemplo de uma funcionalidade que nós trouxemos para vocês com formação de preço e o que são preços, o que são custos, uma maneira, né, mais rápida, digamos assim, que a gente pode estar ajudando os empresários a entender o seu negócio, entender o seu nicho e poder, né, não estar errando, né, na sua precificação. Então, até a próxima.